Sucesso na profissão, sucesso nas relações, sucesso na vida, um fluxo contínuo e abundante de amor, de energia. A relação com a nossa mãe é um fator decisivo e muito importante para o sucesso, para a sustentação, para a manutenção da afetividade, da amorosidade nas relações, na vida, no progresso. Então sim, o primeiro passo é a mãe. Bora aprofundar, amigas! Oi, amigas! Como que vocês estão por aí? Júlia Canalha aqui, bailarina, professora, psicoterapeuta corporal, terapeuta sistêmica, e esse aqui é o nosso lugar onde aprofundamos na energia feminina, trazendo todos esses conhecimentos, trazendo a nossa experiência. Tem aqui também muita dança, muito movimento para a gente poder despertar essa energia feminina que muitas vezes é adormecida, é congelada, é colocada lá embaixo no porão mais profundo por inúmeros fatores. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, já deixa o seu like, já compartilha com as amigas para que a gente possa crescer nessa beleza, nesses conhecimentos e levar toda a amorosidade do feminino que é tão necessária e urgente nesse mundo. Hoje nós vamos falar de um lugar muito importante, especial para a energia feminina e eu diria até essencial. Não dá para você fugir, não dá para você contornar, não dá para deixar para a próxima. Nós precisamos olhar de frente para esse lugar que é um lugar das relações, que é o lugar da nutrição, da sustentação, da afetividade, da amorosidade, que é essa primeira relação que a gente tem na vida, que é com a nossa mãe. E então, nosso objetivo aqui não é romantizar as relações, a relação perfeita para você ter com a sua mãe, tem que ser assim, assim, assado, é desse jeito. Não é isso, porque a gente sabe que não existe uma fórmula e que não existe um jeito certo e correto. Mas a gente vai para um lugar de extrema consciência e clareza para poder enxergar. E a gente sabe que tem muitas relações que são muito boas, tem relações que são ok, tem relações que tem muito conflito e tem relações que são muito difíceis, que são bem pesadas. Mas quando a gente está nesse lugar de consciência e de clareza, quando a gente vai se trabalhando aí ao longo do tempo, é um trabalho árduo e longo, ok? A gente vai compreender que essas relações essenciais para o nosso crescimento são importantes, não tem como não passar. Então, é necessário passar por alguns aprendizados, estamos todos aqui nesse processo de crescimento, desenvolvimento daquilo que já somos em algum nível, mas que precisamos crescer e precisamos de degraus, precisamos de apoio, de mãos, de ajudas, de sim e de não. Então a gente vai trabalhando tudo isso. E as relações que estão mais próximas, elas são aí o desenho daquilo que a gente precisa crescer. Então eu vou te falar uma coisa assim que é muito profunda, mas Deus não erra. Deus não erra, então de alguma forma tá tudo certo dentro desse jogo e dentro das relações, aquelas que estão mais próximas, aquelas que são os nossos desafios e aquelas que estão aqui para nos fazer crescer. E o que acontece muitas vezes para que essa relação não dê certo, não vá para frente, é que muitas vezes a gente sai do nosso lugar de filha e vai para um lugar igual ao da nossa mãe, então a gente quer ajudar e contribuir com a nossa mãe, por exemplo, quando o nosso pai, por algum motivo, foi embora, então nós vamos ao lado da nossa mãe e ali começamos a ajudar e nos colocamos ao lado dela, entrando num lugar que não é o nosso, e aí começamos nesse processo. Ou quando a nossa mãe precisa de alguma ajuda, precisa de alguma sustentação, então mais uma vez você sai do seu lugar e vai para esse lugar de querer ajudar, e aí você acaba tomando as rédeas como se fosse a mãe da sua mãe. Ou quando você se coloca superior à sua mãe, porque você tem muitos conhecimentos e você sabe mais que ela, então você quer orientar, quer se colocar acima dela, sempre com muita arrogância, sempre trazendo esse lugar de quem sabe mais. Então, são vários os motivos que a gente deixa o nosso lugar de filha e vai para um lugar ao lado ou maior do que a nossa mãe.
E aí, isso não significa que a gente não possa contribuir, que a gente não possa ajudar a nossa mãe de forma nenhuma. A gente pode dar toda a sustentação, apoio, tá perto, tá próximo, mas sempre no lugar de filha. Eu só posso contribuir e ajudar com a minha mãe do meu lugar, porque no meu lugar é gostoso, é fácil de fazer. Eu volto aqui para o meu lugar, é tranquilo. Eu não preciso me esforçar, fazer força, criar toda uma bagunça dentro da minha família e ficar num lugar que não é o meu. Isso gera muitas dificuldades dentro da nossa relação com a nossa mãe. Uma outra questão que acontece muito, que é muito comum, é o fluxo desse amor, essa corrente de amor que é interrompida. Então, isso é muito comum. E o que acontece é que em algum momento lá da nossa infância, da nossa primeira infância, por algum motivo ou outro, nós somos separados da nossa mãe. Então, essa mulher adoeceu, essa mãe adoeceu, ou a criança adoeceu, e ela precisou se separar da criança. E essa criança vai sentir muito essa presença e essa ausência. Então, isso gera uma dor muito grande na criança. Quando ali ela chorou, quando ali ela precisou da mãe e a mãe não estava ali. Então isso vai gerar nessa criança um desespero e uma dor muito grande. E toda vez que ela vê a mãe, isso aí acaba se movimentando dessa maneira também. Isso gera dor, isso gera um fechamento e em algum nível essa criança toma uma decisão de ir para dentro, de se recolher e de não querer mais sentir essa dor. Então ela acaba por rejeitar a mãe. Então de alguma forma ali ela acaba se esquivando, não querendo contato, não querendo ser tocada pela mãe. E a mãe, sem saber, sem entender, acaba respeitando, acaba deixando ali, e isso vai crescendo e vai criando esse rompimento cada vez maior. E isso, quando essa mulher chega na vida adulta, vai gerando muitos desdobramentos, principalmente nas relações. As dificuldades, elas vão também se desdobrando, então vai ser muito difícil se relacionar, ela vai ficar ali esperando, né? Parada, quieta, não vai conseguir se relacionar, vai ter dificuldade no toque, na afetividade, na amorosidade. Tudo está relacionado nesse primeiro lugar aí, nessa primeira infância e nesse primeiro contato. Então você imagina as dificuldades que vão aparecendo nas relações e na vida e na profissão, porque a profissão representa sim aquilo que nos sustenta, que nos nutre, é a base do nosso sustento, representa essa força amorosa que vai nos conduzir aí para uma vida boa. Então, olha só, a vida chega até nós passando primeiro pela nossa mãe. Então, quando a gente aceita a nossa mãe, quando a gente aceita essa mulher, a gente aceita a própria vida. Quanto mais críticas, reivindicações a gente tem com relação à nossa mãe, também a gente tem com relação à vida. Também a gente vai tropeçando nesse lugar de vida. Então, quem não aceita a mãe, não aceita a própria vida. Quem se afasta da mãe, não quer olhar, não quer ver, não quer trabalhar esse processo, esse grandioso processo, também não vai ter esse trabalho com a própria vida, não vai fluir na vida. Vai seguir nos tropeços um depois do outro. Então, enquanto a gente não olha e não se abre para esse lugar, a própria vida não vai se abrir para a gente. E aí é muito bonito, né? Bert Hellinger, ele fala que o nosso primeiro êxito na vida, o nosso primeiro sucesso é ter ido em direção à nossa mãe. E nós vamos em direção à nossa mãe quando nós nos abrimos para receber, quando nós estamos lá recebendo esse amor e esse afeto, quando nós sugamos o leite materno, e mesmo que a gente não, né, que a mãe não pôde ali dar de mamar, mas de alguma forma ela estava ali para nutrir, né, para nos nutrir. Então, quando a gente se abre para receber, quando a gente vai em direção à nossa mãe, a gente começa a ir em direção ao nosso sucesso, porque não dá para ficar ali parado esperando. A gente acha muitas vezes, né, que a gente tem que ficar e esperar. Mas tem algo, tem um movimento interno, que é o movimento de ir, se abrir para tudo isso. Então esse é um grande sucesso, que a gente vê lá na vida futura, porque muitas vezes a gente espera o sucesso no local. Então antes, né, você não trabalha, você quer receber.
por exemplo. Você quer o resultado antes de fazer a sua parte. E isso está muito relacionado. Tem um movimento interno que você precisa fazer, que é esse trabalho de se abrir, de fazer o que você tem que fazer, que é a sua parte. Então isso é muito bonito. E como nós voltamos para esse fluxo amoroso? E como nós nos colocamos nesse lugar, amigas? Então, num primeiro momento, a gente olha para tudo isso, a gente se permite olhar para tudo isso, independente das nossas dores, das nossas críticas, julgamentos, das nossas reivindicações, porque a gente está sempre querendo, né? Querendo ainda tomar. Então, a gente faz uma pausa em tudo isso e aí a gente vai para além do comportamento, né, dos comportamentos da nossa mãe, porque ela é uma pessoa humana, tem ali os seus comportamentos, existe um papel, existe esse lugar da mãe, que foi essa mulher que, para além dos comportamentos, estava vivendo a sua vida, uma mulher comum, uma mulher normal, assim como você e como eu, que está vivendo a sua vida, fazendo as suas coisas, vivendo os seus sonhos, com seus desejos, com seus anseios, e de repente engravidou. E aí ela toma uma decisão de seguir, mesmo sendo difícil ou não, ou mesmo ela tendo outras ideias na cabeça, ainda assim ela continuou. Então, durante todo esse processo, ela foi te nutrindo, te alimentando, te sustentando. Veja, uma mulher comum como você e eu, com um monte de coisa na cabeça, tendo que pensar em várias coisas, ainda assim ela estava lá gestando, amparando e sustentando essa vida. E aí a vida chegou, a vida que é você. E independente de tudo que foi, a sua vida é o mais importante. Ela ter chegado, ter acontecido. Então você ter recebido esse presente que é a própria vida é o mais importante. Eu sei que a gente vai falar, mas olha, eu queria ter vivido isso, aquilo, eu queria ter tido a família Doriana. Eu também, amigas, eu também. Mas veja, tudo vem para aquilo que a gente precisa crescer. Então, essa é a exata família, é a família perfeita, é a mãe perfeita para você. Então, a gente olha para esse contexto inicial todo e aí, na medida que for possível para você, para a gente poder restaurar esse fluxo amoroso, a gente vai abrindo esse coração, abrindo essa visão para entender que lá, essa mulher comum, simples e normal, que parou a sua vida, parou tudo que ela estava fazendo para poder te receber nessa terra, que te alimentou, que te sustentou e que te passou a vida. Então, isso é muito grandioso. Isso é muito grandioso e tudo que ela foi te dando ao longo da jornada. Independente dos erros, dos acertos, de tudo aquilo que é parte da vida dela, ainda assim, a sua vida é o mais importante. E quando você vai se abastecendo disso e tomando consciência disso, você vai para uma atitude de gratidão. Gratidão. E aí, independente da sua relação, e se ela for uma relação maravilhosa, você vai se sentir ainda mais grata por tudo isso. Então a gente vai no nosso coração abrindo esse espaço para reverência, para gratidão, para a honra desse lugar por onde a vida passou. Que não é só a nossa mãe, porque a nossa mãe também é filha. Então a mãe da nossa mãe, a mãe da nossa mãe. Então quantas histórias existem aí? Quanto amor que pode ter sido interrompido durante toda essa trajetória. Então, muitas vezes, a gente está reivindicando um amor, poxa, mas podia ter sido mais amorosa, mais carinhosa, e às vezes essa mulher simples e comum não teve o amor, não conseguiu receber, porque existia uma dor muito forte na mãe da nossa mãe. Como que ela podia passar o amor para frente? A mulher foi tirada da terra dela, sem escolhas, foi afastada da sua família, tá? Tô te dando alguns exemplos assim pra gente poder entender.
Como que ela vai pensar em amor de filho? Porque aquilo que ela mais ama, que era o foco da vida dela, foi rompido. Então entendem que tem um processo muito longo, é uma história muito longa. Só que quando a gente começa a trazer a luz e a consciência, a gente vai se curando e a gente vai curando toda essa linhagem a partir da consciência. Então, com muita calma e com muito amor, a gente vai abrindo e começando esse trabalho aqui no nosso coração. Porque muitas vezes não é possível fazer isso fisicamente, muitas vezes a nossa mãe já partiu, já foi, então não dá. Muitas vezes você realmente não tem uma boa relação e você vai tentar e não dá, não dá. Comece com você, comece no seu coração, abrindo um espaço de honra, de reverência e de gratidão. Agora, se for possível para você fazer um movimento físico, se sua mãe ainda está presente aí do seu ladinho, então você vai sim trabalhando isso no seu coração, respirando, fazendo os seus movimentos e se for possível, você volta para o colo da sua mãe ali, tome um tempo com ela, fique um tempo com ela, vá para o seu lugar de filha e receba, deixa sua mãe te abastecer e te nutrir. Agora, Julie, eu tenho que ficar perto e colada na minha mãe, tomando da minha mãe o tempo inteiro? Lógico que não, não é isso. Não estou falando isso. Inclusive, no mundo interno, nossa mãe tem que estar aqui, coladinha no nosso coração, presente, abastecendo, irrigando esse lugar. Agora, no mundo externo, cada uma cuidando da sua vida. Para que você possa crescer e para que a menina possa crescer, ela não precisa mais ser nutrida pela mãe. Então, quando a gente sabe que a gente cresceu, quando a gente não precisa mais tomar nada da nossa mãe, quando a gente já está abastecida, firme e forte na vida, aí a mulher emerge. Porque nós começamos com esse processo de maternarmos a nós mesmas, de cuidarmos de nós mesmas, porque já somos mulheres crescidas. Então não existe mais reivindicação. Por que que não fez? Por que que não me deu? Ai, mas eu sofro tanto. Tem um buraco no meu coração. Não, vamos preencher. Preenche, porque você pode preencher colocando aí, dando espaço para sua mãe, para o seu pai, para o seu núcleo de fonte de onde você veio. É só você se abrir. Então, no mundo interno, a presença de pai e mãe sempre presentes. Agora, no mundo externo, em direção à vida, longe, distantes de pai e mãe. Assim a gente cresce. Só aproveitando que meu gato entrou aqui, eu queria dizer para vocês uma coisa. Muita gente fala assim, né? Ah, eu sou mãe de pet, eu sou mãe do meu gato. Filho, vem aqui. Tá tudo bem, até um certo nível, porque imagina o peso que tem para um animal quando você tira ele do lugar dele e coloca ele no lugar de um filho. Então existem muitas compensações aí que o seu bichinho pode experimentar nesse lugar. Então deixa o seu gato ser só o seu gato, seu cachorro é seu cachorrinho e tá tudo bem, tá? Presta atenção nisso. E para terminar, vou trazer para vocês uma percepção incrível de Bert Hellinger num livro aqui dele que eu vou deixar aqui para você, porque se na vida adulta, se no mundo externo nós já somos adultas, somos essa mulher que está em direção à vida, que já está abastecida, sempre no nosso coração vai existir a criança. E a criança vai estar sempre ali, sendo abastecida por pai e por mãe. Então, a importância de olharmos para esse núcleo, para esse centro, e quão importantes são as nossas primeiras relações. Quão importante é a relação com a nossa mãe, com o nosso pai. Vamos lá. Mesmo reconhecendo a importância que minha mãe tivera para mim, eu ainda não estava totalmente em harmonia com ela. Sobretudo, ao chegar à idade avançada, muitas vezes sentia-me invadido pela tristeza e pelo abandono, quando pensava que meu irmão devia ter sido o filho mais preferido dela. Em um sábado, poucas semanas antes do meu aniversário de 92 anos, fui novamente acometido por esse sentimento.
Então Sophie me disse: venha, vamos constelar isso. Ela e uma amiga que estava me visitando entraram na constelação como representantes e mais tarde fui inserido. A realidade veio à tona e senti o grande amor que minha mãe sempre tivera por mim. Sim, esse amor sempre estivera presente, assim como meu amor por ela. Desde essa experiência, minha alma se encheu de uma paz profunda. O que isso nos mostra? Que até mesmo com quase 100 anos, ainda permanecemos crianças. E que até mesmo para um quase centenário, o relacionamento com a mãe é decisivo para o bem-estar da alma. A importância da mãe para a nossa vida é incrivelmente grande. Que a gente possa voltar para esse lugar de amor, curar as nossas dores e restaurar esse fluxo abundante e contínuo de vida. Que a gente possa reconhecer que Deus ali achou um jeitinho de fazer a vida acontecer por meio desse grandioso, magnífico portal que é a nossa mãe. Que a gente possa restaurar essa honra, reverência e essa gratidão a essa mulher por onde a vida chegou. Que a gente possa celebrar essa vida e por onde ela veio. Isso é muito valioso, isso é muito grandioso. E toda vez que você abençoa, você também é abençoada. Então que você possa receber essa dádiva da vida de seguir em amor e alegria aí nos seus dias. Beijo no seu coração, feliz Dia das Mães. Sempre é tempo para celebrar, sempre é tempo para restaurar. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!